Feliz aquele que não quer andar com ímpios, nem com eles se sentar. Do seu escárnio sem rancor se afasta. Rejeita a companhia tão nefasta. Na lei de Deus constante se compraz, e dia e noite nela encontra paz. Tal como arbusto à beira de água. Olá, você que é morador aqui de Itapuã. Que prazer poder falar com você. Eu sou o pastor Josafá Vasconcelos. Venho pregando o Evangelho desde há muitos anos aqui em Salvador. E agora, pela providência de Deus, estamos chegando em Itapuã. Talvez você já tenha ouvido falar ou até mesmo assistido o programa Grande Momento, que durante alguns anos foi vinculado aqui pela TV Itapuã. Naquela época, pregávamos o Evangelho pela televisão. Mas agora, Deus nos dirigiu especialmente a virmos a Itapuã e estabelecermos uma igreja. Começando com uma pequena congregação. Deus escolheu e estabeleceu, então, 2 jovens para pregar o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta localidade. Eu gostaria de ter a sua atenção, apenas por um instante, para que você pudesse entender qual a nossa proposta, o que é que realmente desejamos, mesmo porque temos vivido um tempo tão difícil e de grande confusão ideológica e religiosa. Propostas das mais diversas. Porém, nós, humildemente, queremos apresentar a você uma proposta séria, segundo é a verdade em Cristo Jesus, do Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero chamar a sua atenção primeiro para o texto que eu escolhi para compartilhar com você. É o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 25 até o verso de número 34. Eu vou ler, preste bastante atenção. Por isso vos digo, disse Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Crescem, mas não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça,
E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ah, que palavra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus bendito, nosso Senhor e Salvador. Aquele que na plenitude dos tempos, pela misericórdia de Deus, veio a este mundo. Ele era o Messias que devia vir ao mundo. Aquele que Deus mesmo enviou por sua graça e grande misericórdia para ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Deus encarnado. Seu nome era Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele se humilhou e esteve aqui conosco para experimentar todas as nossas dores, todas as nossas aflições, todas as nossas carências. Mas, sobretudo, ele esteve aqui para resolver de uma vez por todas a raiz do problema de todo homem, que é o pecado. Ele nunca pecou, jamais pecou. Ele era o ente santo de Deus, nunca pecou. Porém, foi e se entregou voluntariamente, por amor, nos substituindo, tomando o nosso lugar, recebendo a nossa culpa e a nossa transgressão sobre si. A Bíblia diz que ele tomou o nosso pecado sobre si e foi esmagado por Deus, punido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz a Bíblia, e por suas pisaduras fomos sarados. De modo que ele realizou esta obra tão gloriosa de amor por nós, pecadores, indignos, para tirar o pecado do mundo. Quando João Batista o viu pela primeira vez e o anunciou à multidão, o fez nesses termos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, o nosso propósito, como igreja presbiteriana, da herança reformada, aqui em Itapuã, é anunciar o Senhor Jesus Cristo não para resolver necessidades imediatas que todos nós temos. Não é isso, em primeiro lugar, o propósito de Deus. Não adianta podar a árvore se há problema na raiz. Nós estamos aqui para anunciar e pregar a obra do Senhor Jesus Cristo, aquilo que ele fez na cruz do Calvário, derramar do seu sangue, a sua ressurreição poderosa, a toda a sua obra graciosa de amor para a salvação, como proposta de solução, de uma vez por todas, do problema maior do homem, que é o pecado. Para você ter uma ideia do que significa o problema do pecado no homem, você precisa entender a dimensão desta chaga tão terrível que desgraçou a humanidade. A Bíblia diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. E diz mais: a palavra de Deus diz que o pecado nos separou de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós nos tornamos inimigos de Deus por causa do pecado. Não adianta dizer que é religioso e que acredita em Deus. Lá no coração há uma inimizade contra Deus por causa do pecado.
E isto é tão terrível e destruidor, a ponto de você não poder experimentar a mão estendida de Deus para lhe salvar. O texto em Isaías diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido que não possa ouvir. Porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Veja, a mão do Senhor está estendida. Os seus ouvidos não estão doentes, estão prontos para ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Veja, o pecado atrapalha. O pecado realmente nos afasta de Deus. Mas o pior de tudo é que o pecado leva à morte. A palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. E quando a Bíblia fala de morte, você precisa entender que não é só a morte física, a separação da alma e do corpo. A Bíblia fala de uma morte espiritual. Pessoas andando, bem vivas, mas mortas espiritualmente. Pessoas que não podem entender o Evangelho, pessoas que estão dominadas pelo pecado, escravizadas por ele, e completamente cegos espiritualmente, e que estão sem Deus e sem esperança no mundo por causa do pecado. Mortos vivos. E em terceiro lugar, a Bíblia fala de uma morte eterna, que é chamada na Bíblia de segunda morte. Inferno. Você já deve ter ouvido essa palavra, e alguém já deve ter soprado no seu ouvido: o inferno não existe, isso é bobagem. Mas não é. O Senhor Jesus, aquele que é a verdade encarnada e que esteve aqui com candura, amor, falou a respeito deste lugar tão terrível. Foi quem mais falou a respeito do inferno. Ele disse que as pessoas são maniatadas de pés e mãos e lançadas neste lugar de trevas, onde há choro, ranger de dentes e onde o bicho nunca se apaga. O inferno existe. Agora mesmo, quando você me ouve aqui, talvez sentado, tranquilo no seu sofá, milhares de almas estão agonizando em tormento por causa dos seus pecados, por terem rejeitado a Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Oh, querido, Deus nos trouxe aqui, Itapuã, para falar ao seu coração e dizer que há salvação, sim, vida, no Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você pergunte: qual então é a diferença? A diferença está em que o nosso propósito não é atrair você para a igreja a fim de extorquir você e tirar o seu dinheiro, prometendo curas, libertações e coisas mirabolantes, correntes, sal grosso, coisa nenhuma. O nosso propósito é mostrar a você que há salvação na graça de Deus, pela pregação genuína do Evangelho simples e puro, mas poderoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. É ouvindo o Evangelho que você vai ser tocado pelo Espírito Santo, por sua graça, reconhecer seu estado de miséria, de pecado, de distanciamento de Deus,
É ouvindo a pregação do Evangelho que você vai ser tocado pelo Espírito Santo para sentir esta situação tão triste que você se encontra e experimentar a convicção de pecados e então experimentar também de Deus arrependimento verdadeiro. É ouvindo o Evangelho que o Espírito Santo vai fazer brotar fé no seu coração, que é dom de Deus e que vem pela palavra. Fé para crer no Senhor Jesus, crer que Ele é o Filho de Deus, e não um homem, um profeta, um líder religioso, mas o Filho de Deus que devia vir ao mundo, Deus mesmo conosco, Salvador do mundo, o Senhor da glória. Crer nele como seu Salvador pessoal. Crer no que Ele fez. Crer no poder do seu sangue divino que foi derramado, que nos purifica de todo pecado. Crer no poder da sua cruz, para libertar você, quebrar suas algemas e fazer com que você se levante liberto. Um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, para a glória de Deus. E por último, crer na sua ressurreição, porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Esta é a garantia de que temos a vida eterna com Deus. Crendo em Cristo, você receberá o dom da vida eterna e a certeza de que no último dia ressuscitará para a glória de Deus, num corpo revestido de incorruptibilidade, para viver eternamente com Deus. Oh, não despreze esta mensagem tão gloriosa. Vá, visite-nos. Vá você mesmo ouvir, ao vivo, a pregação genuína do Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus irá se manifestar com poder e glória no seu coração, transformando sua vida. Quem sabe transformando sua casa, fazendo de você um filho de Deus. Espero a sua visita. Logo após, você verá como chegar lá. São informações preciosas. Guarde-as bem. Nós esperamos a sua visita. Que Deus o abençoe. Me conduz e me protegerá. As águas calmas leva-me, minha alma refrescar, e por caminho justo conduz-me por nome seu. Se a morte me ameaçar no vale da escuridão, não temerei mal nenhum, pois tu comigo estás. A tua vara e o teu bordão a mim consolo dão. Tua mesa tu preparas-me diante